E aí, galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom, pessoal, vamos aí para a resolução de mais uma questão sobre função. A questão diz o seguinte: considere as seguintes afirmativas a respeito da função f partindo de um conjunto D até os reais, definida por. Então, nós temos aí a lei de formação, e ele fala o seguinte: o ponto x igual a 1 não pertence ao conjunto D. Essa afirmativa ela é verdadeira ou falsa? Bom, essa afirmativa ela é verdadeira. Como é que eu posso saber que essa afirmativa é verdadeira? Porque é o seguinte: se o conjunto do domínio de D, o domínio de D, pertencesse o elemento 1, certo? Se tivesse o elemento 1 nesse conjunto aqui, no domínio, eu poderia substituir esse x aqui por 1. E se eu substituísse esse x por 1, teria uma divisão por zero. E nós sabemos que não existe divisão por zero. Então, o 1 não pode pertencer a esse conjunto. Beleza? Então, verdadeiro. O item 2. A função, a imagem do 1 sobre x é igual a 1 dividido por x menos 1. Então, vamos calcular aí a imagem do 1 sobre x. Então, calculando o f de 1 sobre x, na minha função f, quem é a minha função f? X dividido por 1 menos x. Essa é a função f. Bom, calcular a imagem de 1 sobre x significa substituir o x por ele. Então, vai ficar 1 sobre x vai ser 1 sobre x dividido por 1 menos 1 sobre x. Beleza? 1 sobre x repete. E embaixo eu tenho aqui, ó, 1 menos 1 sobre x. Posso multiplicar direto aqui o x por 1 e subtrair o menos 1. Então, vai ficar x vezes 1 é x, menos 1, x menos 1. Dividido por x. Tranquilo? Divisão de fração. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Tranquilo? Posso simplificar aí esse x, ó. Então, fiquei com quanto? 1 dividido por x menos 1. Que é justamente o que ele fala, que acontece, ó. 1 dividido por x menos 1. Então, o item 2 também é um item verdadeiro. Tranquilo, galera? Vamos ver o 3. O item 3 diz o seguinte. Deixa eu só apagar aqui pra gente ter espaço. O item 3 fala o seguinte: f de x é diferente de menos 1 para qualquer que seja o x real. Bom, então vamos supor o seguinte: vamos supor que f de x seja igual a menos 1, para ver o que acontece. Então, quem é o meu f de x? X dividido por 1 menos x. Estou dizendo que isso aí está dando menos 1. Então, multiplico aí meios pelos extremos, do mesmo jeito. Então, vai ficar o seguinte: menos 1 mais x é igual a x. Passando esse x aqui para o outro lado, vai ficar o seguinte: menos 1 é igual a 0, que vai ficar x menos x. Então, eu chego aqui aonde? No absurdo. Beleza? Como eu cheguei no absurdo, supomos, então, que isso aqui é verdade. Se o x não é igual a menos 1, então ele tem que ser diferente. Beleza? Show de bola. Vamos para a afirmação 4. A afirmação 4 diz o seguinte: a função inversa de f é igual a x mais 1 dividido por x. Então, vamos determinar a função inversa da minha função x. Minha função x é 1 menos x. Para calcular a inversa, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que trocar de posição o y e o x. E desenvolver e isolar o y. Então, vamos lá. Nós sabemos que f de x é igual a y. Então, x dividido por 1 menos x. Então, como eu falei, eu vou trocar de posição o x e o y. Beleza? E isolar o y. Então, vai ficar x é igual a y dividido por 1 menos y. Multiplico aqui meios pelos extremos. Então, isso aqui vai ser
y é igual a x menos xy. Esse termo que tem y eu passo para o outro lado, então vai ficar, colocando aí o y em evidência, já que ele aparece aqui nos dois termos, nós temos y é 1 mais x. Então, quanto é que vai dar isso aí? Y vai ser x dividido por 1 mais x. Então, essa é a função inversa, beleza? E no caso ele falou que seria x mais 1 sobre x. Então, esse item aí é um item falso, beleza? Então, olhando aí para as opções, nós temos que somente os itens verdadeiros são 1, 2 e 3. É o item A, beleza? Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. Bom, galerinha, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!